te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que supera todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, no versículo de 16 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, no seu Santo Evangelho, nos convida à perfeição, à santidade. Como é bonito ouvir isso de Jesus. Porque Jesus, Deus, ele nos concede pelo batismo o Espírito dele. Então, o Espírito de Deus, pelos sacramentos do batismo, da confirmação, ele está dentro de nós. Então, nós temos um Deus que age dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro. E por isso, então, existe essa possibilidade, mesmo nós sendo frágil, limitado e pecador, a possibilidade de ser santo, de ser
diferente, separado, perfeito. Então a palavra de Deus fala assim: sede santo como o meu Pai do céu é santo, sede perfeito como o meu Pai do céu é perfeito. E aqui no Evangelho, então, a palavra perfeição, ela também aqui nos é apresentada. Então, Jesus conversa aqui com esse homem, que depois fala que é um jovem, né? E nesse diálogo ele fala o que eu preciso fazer de bom para ganhar a vida eterna. O primeiro sentido é o desejo de salvação. O primeiro sentido da nossa vida é ter esse desejo. Então ele está no caminho certo, né? Ele tem um desejo de ser bom para conquistar a glória eterna. E aí Jesus então tem um diálogo com ele, né? Esse diálogo com ele fala sobre a questão dos mandamentos, né? Porque a humanidade foi evoluindo, né? Durante os tempos, e até chegar a esse ponto, né? De ter uma direção, como caminhar, como que eu caminho para o céu, como que eu caminho para conquistar a vida eterna. Tem lá o regulamento, né, que é o mandamento, e o mandamento é aquilo que nós acabamos de ouvir, né? São os 10 mandamentos, e Jesus deixa esses 10, reduzindo eles a 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E esse homem, esse jovem, né, que não tem nome, ele diz assim: isso eu faço desde da minha infância. Quer dizer, então Jesus olhou para ele que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos, mas Deus, ele quer que nós sejamos, não é só o mandamento, mas é a plenitude do amor. Quando nós, quer dizer, o que Deus deseja para nós? Que nós vivemos a plenitude do amor. E quando nós vivemos a plenitude do amor, nós alcançamos então a santidade e a perfeição. E aí Jesus fala então para ele que só falta uma coisa, só falta o desapego. Quer dizer, o amor, o amor fraterno precisa ser o centro da vida, e não os bens materiais. Então, quer dizer, o que poderia tirar dele a salvação? Os bens materiais. Não que isso não seja bom, amados. Que nós precisamos entender bem. Os bens materiais se faz necessário na nossa vida, mas eles não podem ser mais importantes do que o amor fraterno, do que a entrega de vida, aquilo que é divino, né? Então, e aí então Jesus fala: você vai lá, porque Jesus percebeu que o apego era o centro da vida dele. Ele falou: então você vende tudo que tem, dá lá para os pobres e vem e segue-me. E aí então ele ficou triste e foi embora. Então, queridos irmãos e irmãs, que fica então essa mensagem: quando a gente encontra Jesus, é para ficar feliz e não triste, porque ainda faltava algo para a sua perfeição. Então, o encontro com Jesus nos traz uma alegria plena, porque quando Jesus é o centro, nada mais importante do que esse Deus amoroso. E aí então eu vou compreender realmente qual é o caminho que devo percorrer. O encontro com Jesus faz com que nós desapegamos das coisas do mundo e nos entregamos de uma forma total às coisas de Deus. Nunca entristecer, porque o que Jesus nos convida a viver. O convite de Jesus é para a nossa salvação. O que Jesus falou para aquele jovem é para ele se salvar. Era a resposta que ele precisava ouvir, mas não foi a resposta que ele queria receber. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé
aonde o reino de Deus seja a prioridade da nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.